Oi, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos hoje corrigir a tarefa da semana passada, tivemos um probleminha com áudio, então acompanhe, pegue o livro de vocês, certo? É uma aula bastante importante, muitos dos alunos tiveram dúvidas em algumas dessas questões. Então, por isso que eu achei importante regravar esse áudio, regravar essa aula, para vocês acompanharem, tá? Então, trata-se de raiz quadrada, a maioria da correção dos exercícios que vocês tiveram dificuldades, principalmente com números irracionais, né? Exata, as raízes são exatas é mais fácil. Então, a questão número 1 diz o seguinte: coloque cada raiz a seguir entre dois números decimais, ambos com uma aproximação decimal de duas casas. O que vocês vão fazer? Procurar qual a raiz de 3, aproximadamente. Como são com duas casas, vocês vão colocar na letra A o que é mais aproximado com duas casas, Na letra A, vocês vão colocar um número que seja menor do que a raiz de 3. E depois, né, logo em seguida, no outro tracinho, um número que seja maior. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer os cálculos para vocês compreenderem. Por exemplo, qual a raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3, nós sabemos que 1 vezes 1 é 1. Vamos fazer os testes para poder encontrar esse resultado, né? 2 vezes 2, quanto é? 2 vezes 2 vai ser 4, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Nós sabemos, a partir disso, que a raiz quadrada de 3 está entre o número 1 e 2. Já que o 2 vezes 2 é 4 e 1 vezes 1 é 1. Então, vai ser o número que está entre 1 e o 2, ou seja, é 1, alguma coisa. Então, nós vamos testar 1,1 vezes 1,1 para ver que número que nós vamos ter, que número nós vamos obter que seja aproximado do 3. Então, vocês vão fazendo através de teste, certo? É só teste mesmo. Por enquanto é teste. Depois vocês vão aprender uma outra maneira de fazer. Então, 1,1 vezes 1,1. Qual o resultado dessa multiplicação? 1,21. Ficou um pouco distante aí do 3, não foi ainda? Então, nós vamos continuar fazendo os testes até que se aproxime fique o mais próximo possível da raiz de 3. Do valor de 3. 1,6, vamos aumentar esse valor, né? 1,6 vezes 1,6. 1,6 vezes 1,6 dá 2,56. Olha aí, já aproximou, já ficou bem perto do número 3. Será que é 1,6 mesmo? Para ter a certeza, vocês vão fazer 1,7 vezes 1,7. Se o número ficar maior do que o 3, nós voltamos para o 6. Se não, olha, 1,7 vezes 1,7 é 2,89. Se aproximou ainda mais. Se se aproximou, vamos ver ainda se 1,8 fica mais próximo ainda. 1,8 vezes 1,8, nós vamos obter o resultado de 3,24. Perceba que esse valor já passou do 3, não é maior do que 3, então nós não vamos utilizar 1,8. O resultado será 1,7. Se a questão tivesse pedindo uma casa decimal, já estaria pronto, certo? Mas como que é duas casas decimais, nós vamos fazer 1,7 e alguma coisa, e 1,7 e mais outra coisa, não é? Então, vamos fazer o teste agora com a segunda casa decimal. 1,72 vezes 1,72. Né? Ou então 1 inteiro e 72 centésimos vezes 1 inteiro e 72 centésimos. Dá igual a quanto? Faz as continhas aí, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente chega lá. 2 inteiros e 95 centésimos, bem próximo do 3, né? Vamos ver 1,73 vezes 1,73, o que é que a gente obtém como resultado. 1,73 vezes 1,73, nós vamos ter como resultado 2,99, bem próximo aí, bem próximo mesmo do 3, né? Se nós fizermos 1,74 vezes 1,74, será que vai dar um valor mais próximo ou vai passar? Se passar, a gente retorna para 1,73. Se não, então, fazendo o cálculo aqui, eu já percebi que vai ultrapassar esse valor. Nós vamos colocar, então, 1,73. Vamos fazer o cálculo, 1,74 vezes 1,74, e ver o que a gente vai obter, tá? Resultado 3,02. 3,02, né? 3 inteiros e 2 centésimos.
bem próximo do 3, mais um número que está ultrapassando, não é? Passou do resultado 3. Então, vamos colocar que o 3 vai ficar entre 1,73 e 1,74, já que o número ficou entre esses dois valores. Compreendido? Vamos apagar para continuar, né, com a nossa correção. Na raiz de 5, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos procurar fazer nos testes até se aproximar desse valor. Eu vou colocar o resultado, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito extenso. E aí vou colocar aqui, vocês vão conferindo com o resultado de vocês, viu? No caderno de vocês. Veja se está tudo corretinho. A letra C também. Letra D. Se não estiverem compreendendo, mandem as dúvidas, tá certo? No WhatsApp. Nossa prova está se aproximando, eu quero que vocês estejam bem preparados. Questão de número 2, gente. Vamos para a questão número 2. Diz assim: utilizando apenas duas casas decimais para cada raiz, calcula a expressão abaixo. Vocês aprenderam que expressões numéricas nós calculamos sempre nós precisamos resolver raízes e potência em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós resolvemos multiplicação e divisão e depois adição e subtração. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, então, vai ser calcular essas raízes quadradas. Qual a raiz quadrada de 7? Raiz quadrada de 7, nós já descobrimos ali, ó, entre que valores ela está. Então, vamos pegar aqui a colinha, né? Raiz quadrada de 7, ela vai ser aproximadamente 2,64. Colocar aqui com os 3 casas decimais, ela fica 645, 2,645. E a raiz de 5, nós também já temos ali aproximadamente, né, o valor na questão número 1. Aproximadamente 2,23, 2,236. Para fazer esse cálculo, gente, nós vamos substituir os valores. Mas primeiro vamos calcular todas as raízes, certo? Descobrindo as raízes de cada uma delas, nós vamos substituir após. Raiz de 3, 1,732. E a raiz quadrada de 11 é aproximadamente, não é? Todos são valores aproximados, 3,31. Depois vocês vão descobrir uma propriedade, eu vou ensinar uma propriedade para vocês para facilitar essa resolução. Nós temos 2 vezes a raiz de 7. Só que quem é a raiz de 7? Como a questão ela pede que sejam duas casas decimais, nós vamos ter que fazer o arredondamento de cada um desses resultados baseado naquilo que nós já estudamos, certo? Como é que faz o arredondamento? Nós olhamos para a casa decimal próxima e arredondamos o número que nós queremos, né? A casa decimal. Então, a raiz de 7, raiz quadrada de 7, 645. Como termina o número 5, de 5 para cima, o que a gente vai fazer? Nós vamos aumentar a última casa decimal, o último número. Esse valor vai ficar 2,65. Porque vamos ter que aumentar um número, uma unidade. A mesma coisa no próximo, 2,236. Nós queremos até o 23, então nós queremos até a segunda casa decimal. Como queremos até a segunda casa decimal e termina no número 6, vamos ter que aumentar para 1. Certo? Então, vamos repetindo o restante primeiro. Repetindo até chegar na raiz. Raiz de 3, já colocamos. Menos a raiz quadrada de 5, 2,24, dividido por 2, mais a raiz quadrada de 11, 3,32. Estou fazendo direto aqui o arredondamento, mas é isso que a gente vai fazendo. Vai repetindo tudo, ó, repete a raiz e coloca a potência também, elevado ao quadrado. Parêntese e coloca ao quadrado. Primeiro, resolvemos as raízes. Opa! Raiz quadrada de 11, 3,32, já colocando aí arredondado, elevado ao quadrado. Oh, meu Deus.
3,32, a raiz quadrada de 11, e vamos elevar ao quadrado, não é? Então, resolvemos primeiro as raízes. Agora, o que nós precisamos resolver? Potência. Temos uma potência aí, também tem a divisão e multiplicação. 2 vezes 2,65. Vamos resolver essa multiplicação aqui ao lado, né? Fazer a continha. Nós podemos resolver essa multiplicação porque ela não vai influenciar na potência, tá? Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Baixa a vírgula, né? Duas casas decimais. Corrigindo aqui é um 3. Duas casas decimais, fica 5,3. Então, 5,3 ou 30 mais, vamos repetir, 1,73 menos. Aqui é uma divisão. 2,24 dividido para 2 é 1,12. Mais, e resolvemos a potência, 3,32. Elevado ao quadrado é o 3,32 vezes ele mesmo, né? Então, vamos resolver tudo aqui. 2 vezes 2, 4. Multiplicando tudo, nós vamos ter como resultado 11 11,02. E agora, gente, basta somar e subtrair tudo. 5,30 mais 1,73, lembrando que ao somarmos nós temos que colocar vírgula abaixo de vírgula, certo? Então, somando tudo, subtraindo, a gente vai ter 16,93 aproximadamente, certo? Se o seu deu 0,94, 95, 92, não significa que está errado. Questão de número 3. Complete abaixo com a aproximação de uma casa decimal e faça os cálculos. Veja, uma casa decimal. Raiz quadrada de 2. Qual aproximadamente a raiz quadrada de 2 com uma casa decimal? E a raiz quadrada de 5. Vamos encontrar essas duas raízes, que aí vai facilitar todo o restante da operação, das operações. 1 vezes 1 é 2, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4, né? Logo, nós sabemos que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1, alguma coisa. Vou colocar aqui o resultado, porque a gente já viu na questão anterior como é que faz o cálculo. Aproximadamente é 1,4142, certo? 4.142. E a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,236,0, certo? Deixei assim para mostrar a vocês como é que a gente faz o arredondamento. Veja, nós queremos apenas uma casa decimal. Uma casa decimal, então, seria até o 4 apenas, né? Mas nós precisamos fazer o arredondamento. Olhamos para o número seguinte e observamos se ele é menor ou maior do que 5. Como se trata de um 1, que é menor do que 5, nós vamos repetir o 4. Continua o valor que está aí, 1,4. Na outra, o número vizinho ao 2 é o 3, também menor do que 5, então continua o próprio 2. Se esses números fossem maior do que 5, nós aumentaríamos ele, certo? Uma unidade de cada um. Então, temos o valor aproximado da raiz de 2 e da raiz de 5. Agora é só substituir nas operações. Na letra A, nós temos a raiz de 2 mais a raiz de 5. Então, é 1,4 mais 2,2. Resolve esse cálculo, lembrando de vírgula abaixo de vírgula. Vamos fazer essa daqui para vocês observarem. 1,4 vezes 2,2. 4 mais 2, 6. 1 mais 2, 3. Baixa vírgula, então, resultado 3,2. Aproximadamente, certo? Porque as raízes elas não são exatas. Nessa outra, nós temos 3 multiplicando a raiz de 2 mais a raiz de 5. Vamos repetir o 3, resolver primeiro as raízes. Repetindo o 3, nós repetimos o 3 vezes abro parênteses, raiz quadrada de 2, 1,4, mais raiz quadrada de 5, 2,2. Fecha parênteses. Nós podemos aqui tanto somar primeiro, como multiplicar. Vai ficar mais fácil o quê? Somar, até mesmo porque nós já temos a adição ali, né? O resultado. Mas quem quiser resolver a multiplicação primeiro, pode também. 4 vezes 3, 12 vai 1. 3 vezes 1, 3, 4. 4,2 mais 3 multiplicando 2,2.
Nós podemos, gente, aqui começar pela multiplicação ou pela adição, tá? Vamos resolver a adição primeiro, que é mais fácil, né? 1,4 mais 2,2, 3,6, né? E aí vai multiplicar com 3. 3 vezes 3,6 dá igual a... Multiplicando com 3, nós vamos ter 3,6 vezes 3, resultado... 18 vai 1, 9, 10, baixa vírgula, né? 10,8. Então, o resultado é aproximadamente 10,8. Na letra C, nós vamos ter uma potência negativa. Lembrando que é o inverso que nós vamos fazer o cálculo aí. Estou explicando detalhadamente cada um, porque muitos alunos tiveram dúvida, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Nós temos raiz de 2 elevado a menos 1. Primeira coisa que a gente faz vai ser inverter essa raiz. E invertendo, nós tornamos esse expoente positivo. Quando eu torno esse expoente positivo, fica mais fácil resolver. O que a gente vai fazer agora? Raiz quadrada de 1, 1, né? Raiz quadrada de 2, 1,4. E raiz quadrada de 5, 2,2. Quem quisesse primeiro, gente, resolver a raiz, poderia ficar com expoente negativo para depois inverter também. Não fica errado, tá? Aqui nós vamos ter aproximadamente 2,9 resultado. E a letra D é só a multiplicação dos dois resultados que nós encontramos, né? 3,08. Então, corrijam, confiram o caderno de vocês, certo? Apague se estiver errado, reveja o seu erro. Dê o valor aproximadamente com duas casas decimais das raízes quadradas a seguir. Aqui nós vamos também fazer a mesma coisa, encontrar o valor aproximadamente. Raiz quadrada de 1775. Queremos com duas casas, né? A raiz quadrada de 1775 e depois a raiz quadrada de 100, tá bom? Nós vamos fazer de cada um desses valores. Raiz quadrada de 1775 vai dar aproximadamente 42,13. 42,13 porque nós queremos duas casas, não é? E a raiz quadrada de 100 nós sabemos que é 10, né? 10 vezes 10 é 100. Realizando essa divisão, nós vamos lembrando que só basta mudar a posição da vírgula quando está dividindo por 10, não é? Vai ficar 4,213. Como queremos apenas duas casas decimais, nós vamos colocar 4,21. Veja, 4,213 aproximadamente. E como nós queremos duas casas decimais, para arredondar, olha, o 3 é abaixo de 5, então deixamos o próprio 1 mesmo. Fica 4,21. Na letra B. Letra B, raiz quadrada de 55 e raiz quadrada de 2. Gente, vocês vão procurando, como nós já vimos, certo? Nas questões anteriores. Vou colocar aqui o gabarito para vocês. E vocês vão testando aí, aliás, vocês vão comparando com os resultados de vocês. Esses valores, lembrando que esses valores são aproximadamente, certo? É aproximadamente. Então, pode ser que o seu tenha dado algo parecido ou igual. Também pode ser que você tenha colocado igual, né? Então, esses valores são os valores aproximadamente. 7,42 dividido para 1,41, nós vamos ter 5,26. Raiz quadrada agora de 22 e raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 22, 4,6. 4,69. E a raiz quadrada de 4 é 2. Fazendo a divisão, vamos ter 2,
Realizando essa divisão, 4,79 para 2, vamos ter 2,35 aproximadamente. E a raiz quadrada de 12 é aproximadamente 3,46. Pronto, gente, essa é a nossa correção, certo? Assista uma aula, assista essa correção, né? Espero que vocês tenham corrigido. E também a próxima aula que ainda será postada hoje. Até mais.